pessoas que então viveram antes de Jesus não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho divino? Então os profetas teriam sido estes portadores? É claro que todos os profetas, todas aquelas pessoas das várias religiões do mundo inteiro foram portadores, maiores ou menores, da mensagem divina. Mas e antes ainda destas pessoas? E antes destes líderes espirituais, destes profetas, não tínhamos nós, os homens da caverna no início, toda a humanidade que viveu antes dos tempos, antes da própria história, oportunidade de conhecer Deus e seu Evangelho? Quando nasce o Evangelho de Deus? Quem vai responder esta pergunta para nós é Emmanuel e Caena. Emmanuel no livro O Consolador e Caena, o Espírito, através da psicografia de João Nunes Maia, no seu livro Canção da Natureza. Na questão de número 27 do livro O Consolador, pergunta-se para Emmanuel: como devemos compreender a natureza? E o Espírito amigo nos responde: a natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria. Livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem, evolvendo constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos. Então Emmanuel nos responde dizendo que a natureza é o primeiro Evangelho de Deus. É através da natureza que Deus escreve o seu livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria. Nós sabemos que este planeta, que tanto amamos, nossa casa, nossa escola espiritual, foi formada por Jesus e seus prepostos divinos, lá no início da formação deste planeta, já como espíritos crísticos, através da vontade de Deus, manifestando a bondade divina, formam o planeta Terra para que nós pudéssemos nele habitar e nele estagiar, fazer a nossa evolução espiritual. E aqui Emmanuel coloca como sendo a natureza essa escola de progresso espiritual. É na natureza que Deus escreve o seu primeiro evangelho. Caena vai falar a mesma coisa. No capítulo Evangelho em a Natureza, do livro Canção da Natureza, ela vai dizer assim: muitos desconhecem a procedência do Evangelho de Jesus. A nossa alegria é falar da sua fonte paternal. Ele, esse pergaminho divino, vem de Deus, que se expressa nas fibras mais profundas da natureza. O Evangelho foi copiado das leis estabelecidas pela melodia universal dos reinos da terra, para servir aos filhos de Deus que estagiam no planeta. As leis são eternas vigilantes que nunca entram em desarmonia. É por isso que os grandes instrutores da vida maior falam que o Evangelho se encontra nas plantas, nos animais, nas águas, no vento que sopra, nos pássaros e nos peixes. Ele estabelece um elo divino do último elemento na escala decrescente
como no último na escala crescente da vida. Ele é vida estuante de Deus a mostrar o amor com a sua terapia singular. Todo bom observador em qualquer campo de vivência e que segue as leis naturais passa a viver melhor por viver dentro da harmonia universal. Observe a vida de uma pedra nos seus contornos de existir. Não deixe de observar uma árvore em todas as suas nuances de vida. Avance pesquisando os animais de todas as espécies e, por fim, observe com mais profundidade a si mesmo, para que possa entender os espíritos elevados para principiar a vislumbrar a vida dos anjos. Olha que lição belíssima do espírito Caena. Devemos observar a natureza e aprender a ler na sabedoria divina, nas leis que regem não só o universo, como rege toda a vida natural, nas pedras, nas plantas, nas águas, nas montanhas, no ar que respiramos. O Evangelho ali está. Nós respiramos o Evangelho na atmosfera. Nós enxergamos o Evangelho nas plantas. Nós podemos aprender o Evangelho ao observar os animais. Nós bebemos do Evangelho ao beber as águas. Tudo na natureza é Evangelho de Deus. E nesse convite, precisamos aprender a aprender melhor. Porque muitas vezes somos alunos desleixados e até desrespeitosos com o livro divino. Queimamos as nossas florestas, desmatamos, contaminamos o solo com os venenos, com os agrotóxicos, poluímos os rios. Ainda utilizamos da alimentação animal no nosso prato do dia a dia, desrespeitando as criaturas de Deus, desrespeitando o Evangelho que Ele nos ofereceu desde o início para o nosso crescimento espiritual. Espero, meus amigos, que com essa mensagem possamos aprender a viver melhor, em melhor harmonia com as leis divinas, pois o Evangelho não se aprende apenas nos livros que nos são trazidos por todas as filosofias. O Evangelho não é só a mensagem de Jesus. O Evangelho sempre esteve conosco, porque nós estivemos sempre inseridos nele através da natureza que Deus nos oferece. Que nós e todos os seres sejamos felizes e que a paz prevaleça na terra. Um grande abraço, paz e bem a todos.